Então, o que acontece? Ó, o multímetro ele tem a escala de VCA, que muitas vezes vai vir como ACV. É a mesma coisa. Volt de corrente alternada, alternada de corrente e voltagem. É porque às vezes isso aqui está em inglês, tá? Ou então ele vai vir com um símbolo assim, ó, V senoide, ó. Então isso aqui, essas três escalas, dependendo do multímetro que você tiver, significa a mesma coisa, tá? Isso aqui é a escala de medida de tensão alternada, que é a tensão que você encontra nas tomadas ou na entrada da fonte de alimentação. Então você tem que tomar cuidado, porque a fonte de alimentação ela é assim, ó, ela vem 2 fios ou 3, né, com terra. Aí aqui eu tenho a fonte, até aqui é VCA, aqui na saída já é VCC. O que significa VCC? Corrente contínua. VCC é igual a DCV. Por que DCV, hein, gente? Por que VCC é igual a DCV? Aí no multímetro, VCC é a mesma coisa que DCV. Por quê? Aqui também está em inglês. Ó, volts de corrente alternada, de corrente contínua. Agora em inglês é direct corrente voltagem, que é a mesma coisa. Voltagem de corrente direta ou voltagem de corrente contínua, tá? Agora no multímetro aí, além de você encontrar essa, tem uma outra também que é V traço pontinho, pontinho, pontinho. Então por isso que eu falei as diferenças entre multímetros, tá? Então vai ter casos que você vai achar esse V senoide, tá? E tem casos que você vai achar ACV. Tem casos que você vai achar isso aqui e tem casos que você vai achar isso aqui. Tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma escala, tá? Por isso da necessidade, gente, de você praticar com o seu multímetro, tá? Porque se você vai praticar com isso daí, aí amanhã você compra um outro multímetro diferente, você pode usar a escala errada, achar que você está medindo errado, e nem sempre vai ser assim, tá? Outra escala que a gente vai usar bastante é a escala de continuidade. A escala de continuidade normalmente tem um símbolo. Quem trabalha com rede sabe. Que símbolo é esse aqui? Wireless, né? Só que não é o wireless, né? No multímetro isso significa bip, tá? Ou seja, é som audível. Então essa escala que tem esse símbolo aqui, gente, não vai dizer que é para medir a wireless, tá? Por favor. Deve ter até algum multímetro que meça alguma coisa, né? Potência, né? De transmissão deve ter, né? Na área de wireless, né? Multímetro. Algum tipo de medidor que mede a transmissão, potência, né? DBMs, claro. Eu não conheço, porque eu não trabalho com rede, mas eu acredito que deva ter, né? Os fiscais do Anatel conhecem bem isso. Conhece bem, né? Porque ele vê a potência, né? Coloca o medidor na frente da antena, porque você não está recebendo a potência. Ah, é? Se tiver, te muda. Volta e E esse lance que o pessoal fala aí, que você para ter um provedor de wireless, você precisa realmente ter toda a documentação, aquela parada toda? SCM. Isso é caro pra caramba? Na realidade, a Anatel cobra R$9.000, né? Pô, e os provedores, o cara pequenininho que provê a internet por R$30, consegue pagar isso? A gente, para tirar a nossa licença, nós gastamos R$50.000. Caraca! Porque nós contratamos consultoria, engenheiro. Porque o pessoal fala só dos R$9.000, né, que paga para a Anatel. Mas tem a consultoria, tem o engenheiro responsável, projeto da torre, a RT da torre. Ou seja, 99% dos provedores aí não tem isso, né? Claro. Tem que ter, né? Senão o concorrente, a própria concorrente aguenta, o outro... Tem que ter? Não, não, se eu pegar para você, lá em Paulo deve ter mais ou menos uns 50 provedor. Mas só... 3 tem licença. 3 tem se você dedurar no Anatel, vai lá e...
Lá na nossa cidade não dá pra fazer essas coisas. Lá é a cidade. Lá é O cara vai já paga. Vamos ter, não tem o nome. Na realidade, assim, quando você... Já aconteceu com a gente, do pessoal... tá atrapalhando. Na realidade, o que dá muito problema é você atrapalhar radar de aeroporto, né? Isso dá problema. Vem a federal e fecha mesmo, né? Mas denúncia, o problema da denúncia é que você nunca pode fazer denúncia anônima. E se você denunciar, por exemplo, eu que tenho ACM, se alguém denunciar, e daí vem a Anatel lá, se não for procedente a denúncia, a Anatel tem a obrigação de informar quem denunciou. Entendeu? Então daí é complicado você fazer denúncia. Denúncia geralmente não acontece. Geralmente é a fiscalização da Anatel mesmo. Pega um contrato, os caras são cara de pau. O cara faz contrato de serviço multimídia de comunicação de rede sem licença. Daí vai lá o usuário, fica puto, porque um dia ficou sem internet lá, liga na Anatel e dá um contrato. Esses caras existem, pô. Acontece. Gente, essa escala aqui do multímetro, ela também vai ser muito útil pra gente, tá? Por quê? Na hora que você desconfia que um fio está arrebentado, o que você vai fazer? Você vai botar na escala de continuidade, vai botar uma ponteira de um lado e a ponteira do outro. Se o fio estiver bom, o que tem que acontecer? Tem que bipar. Então dá um sinal aí, tá? Se o fio estiver quebrado, tá? Não vai dar nada, tá? Então isso é o primeiro teste, tá? Você vê uma trilha na placa do notebook ou qualquer outra placa eletrônica, você desconfia que essa trilha está quebrada em algum ponto, você vai fazer a mesma coisa, vai medir daqui de um ponto ao outro. Você quer saber, por exemplo, está consertando teclado de notebook, está falhando lá a tecla H, não está saindo, tá? Como é que você vai fazer para reparar? Primeiro você tem que abrir, que é o que dá mais trabalho, é abrir o teclado. Você chegar lá naquelas malhas internas, é o que dá mais trabalho. Uma vez que você abriu, é só você pegar o multímetro e vai medir de um ponto ao outro das trilhas e você vai descobrir qual a trilha que está aberta. Descobriu a trilha que está aberta, é só você restaurar com tinta condutiva, tá? Então, tinta condutiva você compra em lojas de eletrônica, lá do Rio, de São Paulo, não sei se aqui em Maringá tem em algum lugar, né? Depois, se alguém souber aí onde vende, eu não sei se lá nessas lojas de eletrônica lá do... É que você deu nome? Qual? GPL. Na GPL, naquelas lojas de eletrônica se vende, eu não sei. Sabe se vende tinta condutiva? Vende tinta condutiva. Tem um macetezinho fazer com grafite. Com grafite, né? E esmalte, né? Também, tá? Pô, eu ia vender essa fórmula para eles. Estragou. Mas dá para fazer também, tá, gente? Com grafite em pó e com esmalte base, né? Aquele esmalte que você usa para pintar a unha. Né? Quem pinta a unha ainda, não sei. São Paulino? Tá? Então, gente, essa parte de continuidade do multímetro ela é muito utilizada. E tem uma outra escala do multímetro que é a escala de diodo. Muitas das vezes, gente, é onde tem um desenho aí do, já falaram, é um aviãozinho, tá? Essa escala do diodo, que isso aqui é o símbolo do diodo, tá? Muitas das vezes vem junto com a escala de continuidade, tá? Vem no mesmo espaço. Alguns multímetros vêm na mesma posição, tá? Só que são escalas que são diferentes. A escala de continuidade é para bipar e a escala do multímetro não bipa, a não ser que o diodo esteja em curto, né? Se o diodo ou o semicondutor que você vai medir estiver em curto, aí ele bipa, tá? É uma maneira da gente saber que o componente está ruim, tá? Dúvidas aí, gente? Alguma dúvida aí na operação? Essas 4 operações básicas aqui, gente, são o que você mais vai usar em multímetro. Tem uma outra escala aí que é a escala de medida de resistores. É onde está o símbolo de uma ferradurazinha. Essa ferradura em eletrônica lê-se ohms, OHMS, que é a unidade de medida de resistência elétrica, tá? Então essa escala também ela é utilizada para aferir
resistores na placa-mãe do notebook ou qualquer placa eletrônica que você estiver reparando. Então, basicamente, essas 5 medidas aqui é o que mais vocês vão fazer no notebook, usando o multímetro. Então seria bom, tem que só tomar cuidado com alguns multímetros, por exemplo, aquele dali, ó, esse multímetro aqui, ele é automático, né? Ele não tem, ele tem aqui, por exemplo, a mesma escala que é alternada é contínua, tá? Aonde que você muda aqui? Você muda apertando aqui em cima. Você apertando aqui em cima, eu acho que é a bateria dele está baixa. Por isso que ele tá travado aqui. Aqui, ó, a C, tá vendo? Aí quando eu aperto o select de novo, volta para descer. Tá? Então esse multímetro aqui, ele é um pouquinho diferente porque ele é automático e você tem que mudar apertando a tecla amarela. Tá? Alguma dúvida aqui, gente, na operação do multímetro? Perguntas? Esses símbolos aí, tudo, em todos os multímetros é padrão. É padrão, mas tem aquelas mudanças que a gente falou. Às vezes o cara vai usar o VDC, o DCV, quer dizer, ou vai usar isso aqui, ó, tá? Às vezes ele usa DCV, mas às vezes ele usa isso aqui. Às vezes ele vai usar o ACV, e às vezes ele usa isso aqui. Então depende do multímetro, tem que tomar cuidado com o multímetro, para você não se enrolar. Oi, multímetros, tem alguns modelos de multímetros, eu já ouvi falar isso, não sei se é realmente isso, né? Por exemplo, quando vai medir uma tensão alternada, se você mede de uma tomada, por exemplo, você tem lá 120 e poucos volts, né? Aí você mede na bunda do no-break lá, ele dá 127 volts. Só que quando você tira o no-break e ele vai para a bateria, ele baixa isso daí para 90 e poucos volts. Uma vez eu fiz um treinamento da NHS, eles disseram para nós que é por causa da qualidade do multímetro. Existem 2 tipos de multímetro: o multímetro normal, que é o baratinho, e o multímetro que é True RMS. True RMS, exato. Que vai medir realmente, exatamente, porque esses são mais caros. Exatamente, são bem mais caros, tá? Mas, por exemplo, esse meu aqui, ele não dá essa variação bruta assim não, cara. Ele não mede o True RMS, mas não cai de 120 para 90 volts, porque... Claro, o multímetro é dos amarelinhos do Paraguai, né? Pois é, deve ser aquele, cara. Isso aqui é um outro componente, gente, que você deve conhecer bastante, tá? Esse aqui são capacitores. Vou pegar mais aqui. Capacitor é um outro componente que dá bastante defeito em fontes, em monitores LCDs, tá? Em muitos equipamentos aí no mercado aí, tá? Você abre lá que tá na flor. Então esses são chamados capacitores eletrolíticos. Passa um para cada um aí. Quando está meio estufadinho assim, já era. Já era. Quando está meio estufadinho, gente, já era o capacitor. Eu nem ligo. Se eu pego uma placa de desktop dessa aqui, ó, se tem um capacitor desse estufado, eu nem ligo essa placa. Por quê? Porque uma das funções do capacitor é justamente filtrar a tensão. Então, se ele já está estufado, ele não está filtrando mais nada. Então, antes de ligar essa placa, você tem que fazer a substituição desse componente. E a função do componente do capacitor eletrolítico é filtrar a tensão ou ondulações de tensão. Então, existem 3 coisas básicas que você tem que ver num capacitor, tá? Uma é a tensão de trabalho, a outra é a capacitância que ele dá, e a outra é a temperatura. Vê se vocês conseguem descobrir aí, olhando no corpo do capacitor, quais são essas 3 coisas que você tem que prestar atenção. Tensão, capacitância
e temperatura. Qual é a tensão aí? Fala aí. 25 volts. Qual é a capacitância? 1000 microfarad. 105 graus. Microfarads. 105 graus Celsius de temperatura. Então olha aqui, ó. Isso aqui são de um capacitor aqui. Conseguiu ver aí também? Qual é? Ah, é esse aí? Conseguiram achar aí? As três características? Tensão, capacitância e temperatura. Se você pega um capacitor na placa estufado ou com algum defeito e ele for um capacitor de 25 volts, você vai na loja e você vai pedir: ah, eu quero um capacitor de 1000 microfarad, 105 graus, 25 volts. Aí o cara fala assim: olha, tem de 105 graus, tem de 1000 microfarad, mas só tem de 15 volts. Será que você pode usar? Não. Você não pode colocar esse capacitor no lugar de um de 25, tá, gente? Por que não? Porque se estava um de 25, quer dizer que ali o máximo que pode chegar ali é 25 volts, tá? E se você botar um capacitor de 15 volts, provavelmente a tensão vai ser maior do que 15 volts. Não necessariamente que vai ser os 25, tá? Mas vai ser maior do que 15 volts. E esse capacitor ele pode explodir até, se você fizer isso, tá? Não deve usar. Agora vamos dizer que o cara fala: não tem de 25, mas tem de 35. Será que você pode usar? Se for de 35 volts, você pode usar sem problema nenhum, tá, gente? Quer dizer o seguinte, que esse capacitor que você está colocando, ele aguenta até 35. Não quer dizer que vai ter 35 ali, tá? Ele aguenta, ele foi fabricado, projetado para receber até 35. Então você colocar capacitores eletrolíticos com tensão a mais, não tem mal nenhum, tá? O que você não deve mudar, gente, é a capacitância. Se é de 1000, você deve botar de 1000, tá? O valor que for o capacitor, você tem que comprar. Ah, mas não tem. Então, você pode botar outros valores? Até pode, mas aí é por sua conta e risco, tá? Pode ser que funcione, pode ser que não. Vou só contar um caso aqui que a gente usa, tá? Por exemplo, monitores LCDs da marca Samsung e outras marcas também, dá muito defeito de capacitor. Se você quiser ganhar dinheiro consertando monitor LCD, é só trocar 70% a 80% dos casos que chega de monitor lá pra gente consertar é capacitor ruim. Hã? Eu sou como um pifado lá em casa, lá. Vou abrir ele então. Pode abrir se quiser trazer para mostrar, mas normalmente é capacitor que vai para o espaço, tá? Capacitor, ele às vezes nem estufa, às vezes ele varia a capacitância dele e a fonte para de funcionar e não liga mais nada. Não vai nem sinal, né? Às vezes só acende o LEDzinho na frente e não faz mais nada, tá? Às vezes é só capacitor. Isso acontece com TV também? Acontece com TV também. Mês passado mesmo, consertei, minha sogra me deu até um beijo. Consertei a televisão dela. Porque a TV de 29, né, LCD, parou de funcionar do nada. Aí eu falei: eu não gosto muito de mexer em TV. Mas, porra, com a experiência que a gente tem no monitor, eu falei: não, deixa eu abrir. Aí fui abrir um monte de parafuso, né? Até por uma questão de curiosidade. Quando eu abri, 2 capacitores estufados lá. Falei: vamos trocar. Troquei e era só aquilo, cara. Então, quer dizer, tem coisa aí que dá para você ganhar dinheiro e é simples. Você tem que ter um pouco de paciência, né? Porque devia ter uns 38 parafusos em volta. Mais difícil abrir e fechar o negócio. Exatamente, às vezes o mais difícil é abrir. Mas o homem é um santo, né? Ajuda a sogra. Minha sogra estourar, pedir pra mim consertar, eu jogo a televisão pro 3º andar. Bom, gente. Vai buscar a sogra. Fica lá embaixo que eu vou sacar aqui. Fica lá. Quando eu chegar lá, não vai estar boa. Ó, consertei, pega aí, né? A minha vai mandar comprar outra. Bom, gente, então o capacitor é um componente que dá bastante defeito, tanto em placas de fonte de alimentação, tá? Que você tá aí,
quanto nas placas na própria placa-mãe de desktop, né, que também tem bastante capacitor desse, e em alguns casos em placa de notebook a gente vai encontrar também defeito. Agora, como é que você faz para medir a capacitância do capacitor? Aí você já vai ter que ter um outro aparelho, se você vai trabalhar com reparo de monitores, é bom que você tenha. Esse aqui, ó, é um capacímetro, ele mede a capacitância de capacitores. Então, por exemplo, aqui eu tenho a escala de 200 nanofarad, 2 microfarad, 20 microfarad, 200 microfarad, 2000 microfarad. Você tem que colocar a escala de acordo com o modelo, com a referência do seu capacitor. Qual é a referência desse aí? 1500. Então você vai colocar na escala de 200, não é isso? Será que dá? Não dá. Então você tem que colocar em qual? Na escala de 2000. Tá? Então tem que ser sempre uma escala superior. Então você bota nessa escala, bota a... E o lado, outro detalhe do capacitor eletrolítico, ele tem polaridade. Como é que você descobre? Esse sinal aqui é o de menos, ó. Então tu tem que botar o preto no menos e o positivo bota o vermelho, tá? Verifica se a capacitância dele está normal ou se está variada e passa para o lado. Você deve aceitar uma variação até 10%. Se ele é de 1000, quanto que é 10% de 1000? 100. Então, se ele variar entre 900 e 1100, ele está dentro. Olha o dele aqui, ó. O capacitor não está estufado, mas olha só quanto é que está dando. 1440 microfarad. Então, esse capacitor está fora. Entendeu? Já estaria ruim. Você não poderia usar esse capacitor. Esse 10% para todos os capacitores. 10% para todos os capacitores. Eu uso para todos os capacitores. Para cima. Não, a tolerância é para mais ou para menos. Tá? Se o valor é 1000, menos é quanto? 900. Então poderia variar entre 900 e 1100. Aí está variando para mais. Ó. 1440 está completamente fora. Está quase 40%. 1500 está dentro. Ah, tu falou que era 1000, pô? É 1500. Ah, então está dentro, pô. Então 10% de 1500 é 140. Poderia variar de 1350 a 1650. Então está dentro. Mede o seu aí, passa para o lado aí, por favor. Para todo mundo medir. É só esse daqui não serve. Hã? Esse aqui não serve para esse aqui, claro, né? Esse aqui só serve para medir se ele está em curto. Tá? Ele não pode dar um valor direto. Porque você bota na escala de bip aqui, ele não pode dar um valor contínuo direto. Porque se ele der, você sabe que ele está em curto. Agora, para medir a capacitância, tem que ser com capacímetro. Tá? O que é melhor. É melhor, tá? Um aparelho desse aqui, gente, em São Paulo e Rio de Janeiro, deve estar uns R$90. Tá? Aqui eu não sei quanto é que está. Se eu medir com o multímetro aqui, se eu tiver sabendo, se ele estiver em curto, então ele não está bom. Se ele estiver em curto, não está bom. Não, mas aí não está curto, ele está dando um valor aí, né? Ele está subindo. Ele pode estar carregando. Tá? Então não é curto, isso aí não é curto. Curto é quando ele dá direto. Quando ele apita direto. Aperta, encosta os dois ponteiros. Isso é curto. Isso é curto. Não é curto. Ele está carregando. Mas mesmo assim, ele não está em curto, mas se a capacitância estiver diferente, ele também não funciona. Então, para mim, ter 100% de certeza que ele está bom. O ideal é ter os dois, né? Capacímetro. Se medir também, né? Como medir ali na placa mesmo, sempre está. Não, também não. Olha só, gente, ele está perguntando aqui. Para medir a capacitância do capacitor, dá para medir na placa? Você não deve fazer nenhuma medida de componente na placa, tá? O que você pode fazer é o seguinte: por exemplo, eu estou desconfiado que esse capacitor está em curto. Aí eu posso vir aqui com o multímetro e verificar se ele está em curto. Se eu botar e bipar, aí eu tenho que tirar ele fora e medir ele fora, tá? Porque não dá para medir na placa. Quando você mede na placa, dá retorno. Aí você vai estar fazendo uma medida errada. Tá? Para você ter certeza que o componente está bom ou não, você tem que tirar ele fora da placa. Tá?
Aqui tá mais fácil. Você pode medir se ele está em curto. Quanto vai medir? Essa aqui está achando que Aqui no nele. essa Esse aí. Encosta os dois dedos aí. Encosta. pode descer. Ó, não tá dando nada, né? Aí tu vem aqui, aperta aqui, ó. Select. Marco. Lembra que eu falei que tem que apertar o select para mudar? Aí eu bip. Agora mede os dois. Não pode dar bip, né? E o uso do típico sempre em pé, tá? Assim. Ó. Ele deu um bipzinho logo no início, mas ele não continuou direto. Então não está em curto. Entendi. Se eu medir na placa mesmo e ele der curto, tá ferrado. Não é que está ferrado, porque ele pode estar com o curto que está marcando, pode ser de outro componente. Por isso você tem que tirar o componente fora. Esse O negócio cara aqui, ó, ele é de 1200, está dando 1278. Esse tá ferrado. Não está, porque existe uma tolerância de 10%. 10% Não, 10% de 120. É 1.300. Exatamente. Para mais ou para menos. Tá? 10% seria para mais ou para menos. Tá? E existe algum capacitor que ele esteja estourado, mas não esteja com problema? Existe. Ele está perguntando aqui, gente, ó. Se existe capacitor que ele esteja estufado, mas não esteja com problema, tá? Já peguei várias placas de desktop com capacitor estufado e a placa funcionando. Mas é aquele defeito que tem hora que a placa ela desliga, tá? Então dá alguns defeitos aleatórios que são provocados pelo capacitor. Você olhou, ele está estufado? Tá ruim. Não, eu já condeno, eu nem ligo. Tá ruim. Se eu pegar uma placa para consertar e ver um capacitor estufado, eu nem ligo, nem vou ligar. Primeiro eu já tenho. aqui serve. Mas já tem, se está estufado, porque a mulher já tem. Exatamente. Aqui na mesma regra. Hã? Esse aqui também serve para medir algum. Só no capacitor, o motivo ou para ele medir esses componentes? Como chama isso aqui mesmo? Ó, chama Isso aqui é de lado, bobina. É. Isso aqui também usa assim? Fazer isso? Rapaz, isso aqui, bobina dificilmente dá defeito. A bobina pode dar até defeito, mas de solda fria. Mas ela não queima igual o capacitor. Tá? Isso aqui é um enrolamento que é também usado para filtro, mas não dá defeito. Tá? Dificilmente você vai ter. Aqui, ó, Marcos, aqui tem estourado. O que Hã? é enrolado no ferrite, Aham. não é? O que é esse material ferrite? O ferrite ele é tipo um metal que a bobina. O que é a bobina? É um enrolamento, tá? Então essa bobina ela tem uma função junto com o capacitor de filtrar. Então a bobina junto com o capacitor só deixa passar um determinado valor de tensão. Então ela faz uma correção, tá? Então, mas dificilmente dá defeito. Eu nunca troquei bobina, nunca queimou bobina, tá? O que dá defeito em placa é capacitores e transistores, tá? É o que mais dá defeito. Então isso você tem que... O que é um transistor? Aqui tem. Como que é? Transistor é esses aqui, soldados aqui. São chamados de reguladores de tensão. Ó, Marcos. Esse aqui está estourado. Quanto que é? De 1000? Não, 300 por isso. Não está ferrado, mas está ruim. E olha que... mas você ele já estava assim? É assim que ele conserta a placa, viu? E pior que a gente volta a funcionar, né? Volta a funcionar. Aqui, ó, mede aí vocês aí. Agora não sei o tamanho do negócio. Então o capacitor, se eu for buscar um outro capacitor e ele tiver uma voltagem maior, eu posso até usar. Pode usar. Mas desde que as outras medidas sejam idênticas. Desde que as outras sejam idênticas. E a temperatura? Temperatura, se for... A temperatura, gente, a temperatura, o que acontece com a temperatura? Você, por exemplo, tem capacitor de 84 graus, se eu não me engano, é 85, isso, é 86, né? 86 graus e 105 graus. Isso aqui, se o capacitor ele é de 86 graus, ele pode trabalhar em 90 graus? Porque é a temperatura máxima. Só que dificilmente a gente vai usar um equipamento acima de 50 graus. É em casos extremos, por exemplo, se o equipamento fosse usado num lugar muito quente, isso aí vai fazer diferença. Tá? Agora aqui embaixo, numa temperatura ambiente, não vai fazer diferença. Dentro das nossas caixinhas nós sofremos muito com isso. Hã?
Eu sofria muito com esse negócio de temperatura. Por quê? Quando a gente começou, não existia routerboard, esse equipamento pronto. A gente pegava os computadores e montava numa caixa hermética, uma caixa de metal. E lá faz 40, 42 graus, facinho, né? Imagina no solzão, as caixinhas 80, 90, 100 graus, facinho. Ah, estourava os capacitores todinho. Estourava completamente. Dava muito problema daí. Fábio. Eu tinha visto no YouTube que o instrutor ele fala que eu posso alterar a voltagem dele. O pastor, eu não posso alterar de jeito nenhum. Mas o ciclo ele só podia alterar para maior. O quê? Tinha, por causa do calor que era gerado dentro No vídeo do YouTube, ele falou que podia alterar esse valor, mas não podia trocar a voltagem. Tá errado essa teoria? Tá errado? Eu vejo às vezes muito